Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje eu filmando aqui pra vocês, né? Os dois ali que já estão acostumados, eles já acordaram, né? O a Gula que tava olhando pra câmera aqui e o Linguinha que tá logo ali, né? Esses dois já estão acostumados a acordar nesse horário. A outra mocinha aqui também tá, né? Vamos ver como é que tá a situação aqui. Pode ver que ela está ali, né? Então assim, eu vou mexer nesse negócio aqui, justamente porque para ver se eu posso dar uma forcinha para eles aqui, né? Soprando aqui porque tá cheio de formiguinha. Mostrar ali para vocês a novata tá toda enterrada ali, né? Então é uma coisa aí que eu já deixei. Tem um vídeo aí que eu deixei explicando aí pra vocês. Que eles costumam se enterrar e tudo mais. Então assim, mostrar aí, né? Claro que a gente não deve tirar a toca e tudo mais, né? Só que como aqui já é de manhã, né? Então nesses casos só de vez em quando você pode fazer isso, né? Até porque pra ficar mais tempo ativo ou coisa assim. Igual como eu já falei, né? Tem uma bolsinha que tá bem ali, né? Então assim, pode acontecer esse tipo de coisa, né? Então resolvendo a dúvida aí de resolvendo a dúvida aí de muitos, né? Como se diz? Tem gente aí que fala, eu não tenho, eu não tenho determinado bi, eu não tenho, eu não tenho calango em casa que minha mãe ou meu pai não deixa, ou meu tio, meu avô, seja lá quem for. Eu às vezes eu ouço muito isso do lado de fora. Às vezes não no YouTube, mas muito do lado de fora. Não tem porque minha mãe não deixa, ou meu pai, meu tio, essas coisas assim. Eu vou falar uma coisa com vocês. Eu já tive muito esse problema. Tanto com plantas quanto com animais, né? Então, assim, você garantir que. O ideal é você garantir que você vai cuidar muito bem dele, né? Que você vai ser responsável, vai dar tudo que o bicho precisa, né? Então, assim, se você é determinado a dar tudo que o bichinho precisa, você não tem que ficar escutando o que as pessoas falam, não, porque senão você nunca vai chegar a lugar nenhum. Se você for responsável com seu animal de estimação, é tudo que você precisa, nada mais que isso. Então, assim, no geral, no geral você tem que poder você tem que cuidar muito bem dele, nada mais que isso. E você cuidando muito bem do seu animal de estimação, ninguém tem o direito de falar nada, porque você está cuidando e não está pedindo ninguém para cuidar. Porque se você tivesse pedindo uma pessoa aí para poder cuidar do seu bicho, aí já estava errado. Aí já estava errado. Então, assim, se você quer ter um animal que é diferente e não quer que as pessoas fiquem falando lorota, dá o direito das pessoas falarem lorota, né? Falar coisa que não deve. Então, assim, para você não dar o direito para essas pessoas falarem o que quiser, você tem que cuidar do seu animal de estimação sozinho. Você nunca vai pedir, vai pedir ajuda para cuidar do seu bicho, porque a pessoa não vai saber como cuidar. Que a pessoa não vai saber como cuidar, que tem uns que
que tem uns que não pega que não aperta nem o play para assistir as aulas que eu dou aqui para vocês. Tem uns que nem se dá o trabalho. E eu entendo muito essas pessoas, porque elas têm aquele coisa na cabeça de que o bicho vai fazer mal, o bicho é venenoso, o bicho é não sei o que, e fica que é medo, mas sem saber que aquele bicho tem um benefício, né? Aquele bicho, o calango, ele é totalmente inofensivo. Ele vai comer cobra, escorpião, aranhas, vários insetos peçonhentos que podem vir a atrapalhar a sua vida, né? Então, assim, no geral, né, é justamente isso. Você tem, você tem que se manter firme, aguentar o negócio e pronto, né? Deixa eu só afastar a mocinha aqui. Até porque não queremos nenhum acidente, né? Que os calangos, a visão deles é ativada pelo movimento, né? Então, assim, qualquer movimento diferente, eles coisas, né? Alguns aqui já vai perceber por que eu afastei ela um pouco. Que como ela já tá pronta para fazer as fezes, você pode até ver que ela tá pondo as patas para trás para fazer as fezes, para fazer a bostinha dela, né? Então, assim, foi justamente por isso que eu afastei ela da beiradinha ali onde é que ela tava. Então, continuando, se você tem responsabilidade e determinação para cuidar do seu bicho de estimação de maneira adequada, você não tem que ouvir o lorota que a pessoa fala, o bicho é isso, é aquilo. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. O calango, ele não é venenoso. Não é venenoso, não é peçonhento, nada disso. O que acontece é que quando ele, na natureza, quando ele come aranhas, aranha, escorpião, cobra, esses bichos que pode conter veneno, que pode, no caso das cobras, algumas têm veneno e outras não, né? No caso das cobras que contém veneno, né? Então vou falar nessa parte aí. Então, assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. O calango que come esse tipo de animal, eu já vi calango comendo até. Eu já vi pelas pesquisas que eu fiz no Google a foto de um calango comendo a cobra coral. E não é mentira não, tá? O trem tá lá pessoa quiser ver, tá lá naquele trem de biodiversidade, né? Você vai biodiversidade 4 ALL, você põe isso aí, né? Eu vou deixar escrito no vídeo em algum momento aí, né? Pra ficar mais fácil. Aí vocês vê lá, vocês vão pode ser espécie Tropidus torquato, pode ser Tropidus oreate, Tropidus ríspido e enfim, uma dessas três espécies você vai achar um deles comendo a cobra coral, né? Aí, assim, o que eu posso dizer para vocês é que o veneno o veneno do bicho não, o veneno desse inseto ou de um animalzinho que é peçonhento não atinge o sangue dos calangos, né? O que acontece é que eles comem o determinado bicho, né? E por sua vez, depois que eles comem, claro, né? As enzimas digestivas do corpo dele extrai o veneno, né? E o veneno fica direto na mandíbula deles, né? Então, assim, a serrilha da boca dele fica direto com o veneno de outro animal, né? Então, assim,
ele só vai conseguir injetar o veneno se ele morder uma parte que tiver cicatriz, né? Mas isso só acontece se você der inseto que é peçonhento, né? Peçonhento ou venenoso. Que peçonhento é aquele que consegue inocular o veneno, como aranhas, escorpiões e cobra, e os venenosos, que não conseguem inocular a peçonha, mas tipo, que não tem ferramenta para inocular a peçonha no corpo, né? Mas se, se por exemplo, matar o bicho, quando matar o bicho em cima da área que tiver um machucado que não cicatrizou, essas coisas assim, aí o veneno pode entrar na maior tranquilidade, né? Só nesse caso. Um exemplo que eu posso dar, né? Só que assim, um único animal que é veneno, um único inseto, tá, gente? Inseto que é peçonhento e que poucos já ouviram falar dele é o potó. Porque ele, se você a ação de você matar ele em cima da sua pele, o veneno atravessa a pele, apenas ele, tá? Apenas ele. O veneno atravessa a pele e vai até a corrente sanguínea. Então, assim, fora esse inseto, o resto é só se você matar em cima de um lugar que tiver uma cicatriz que não fechou ainda. Ou seja, uma cicatriz que está sangrando, ou então uma recentemente que está sangrando, ou simplesmente aquela que está demorando muito tempo para fechar, né? Que são aquelas cicatrizes que até mosca aproveita, né? Se demora a fechar, até mosca aproveita para injetar os ovos e, enfim, causar maior dano na sua pele. Então, assim, continuando aqui, né? O seu calango de estimação, ele só vai conter o veneno na serrilha da boca se você oferecer insetos venenosos, né? Tipo barbeiro, barbeiro, escorpião, aranha, barbeiro, escorpião, aranha. Vou fazendo uma lista aqui para vocês, né? Cada vez eu vou aumentar mais, mesmo que eu repita mais de uma vez, tá? Então, aguenta aí só um pouco. Enfim, é um monte de animais e é um monte de insetos que são peçonhentos, né? E vale lembrar que um único animal que é peçonhento, né? A cobra, a serpente. E ele vai sim comer a cobra, né? Então assim, você cria um calango, você não pode dar de forma alguma inseto que é peçonhento, né? Porque se você der, seu bicho vai conter o veneno, né? E se ele morder uma parte que tiver uma cicatriz que não fechou, aí ele vai sim inocular o veneno, né? Mas só se ele morder na cicatriz que não fechou ainda. Ou seja, a cicatriz que está sangrando, ou então demora bastante para curar e enfim, por aí vai, né? Então assim, o que eu falo aqui para vocês para não fugir muito do tema. Então assim, o que eu posso falar para vocês é que se você dá tudo que o bicho precisa, comida, água, abrigo e a atenção no geral, então você não tem que ouvir lorota que os outros falam, não. Que se você acredita em si mesmo, que você consegue e que
que você vai chegar a criar e dar tudo que o seu animal de estimação precisa, você não precisa de ouvir ninguém. Você não precisa de ouvir ninguém. Ninguém que fica falando aí e lorota, essas coisas assim, né? Você não precisa ouvir ninguém que fica. Porque essas pessoas, às vezes, não tem nem coragem de mudar a perspectiva de aprender as coisas. Principalmente pessoas que são idosas, né? Não tem aquela ânsia de querer aprender uma coisa de um jeito diferente. Acha que é tipo uma crença. Acha que as coisas permanecem do mesmo jeito que era no passado. Porque no passado as pessoas acreditavam demais que o calango tinha bastante veneno, era a maior polêmica. Aí depois que os biólogos chegaram, depois que chegou a profissão dos biólogos de conservação e tudo mais, aí eles desvendaram a verdade em relação aos calangos, né? Só que mesmo assim, ainda tem gente que acredita que o bicho é peçonhento. Que o bicho é peçonhento ou venenoso. Mas vale lembrar que igual eu falei que agora há pouco, ele só vai ter veneno se ele comer um inseto ou um animal que é venenoso ou peçonhento. Ele nunca vai ter o veneno ativo no sangue. Ou coisa assim, porque ele não tem como diz aí o sapo, por exemplo, que é venenoso. Ele tem duas bolinhas laterais, né, que se espremer sai o veneno, né? E a cobra, a aranha, escorpião que injeta o veneno, né? Então assim, só se ele comer cobra, aranha ou escorpião ou alguns insetos como barbeiro e outros por aí, né? O barbeiro, o potó e outros insetos por aí, né? Só se ele comer esses insetos que é venenoso ou peçonhento que ele vai conter a peçonha no dente. Mas aí ele vai se tornar venenoso. Porque aí só se ele morder uma parte que tiver com a cicatriz aberta. Só se ele morder aquela parte que tiver com a cicatriz aberta. Aí o veneno pode entrar. Mas só se você oferecer inseto venenoso para ele, né? Porque ele é totalmente inofensivo. Ele é totalmente inofensivo. Então, assim, eu tô abrindo um lado aí, ó, que o bicho pode conter veneno só se ele comer um inseto ou um animal que é peçonhento, que é venenoso ou peçonhento. Fica esse conselho aí para vocês, tá? O bicho não é venenoso ou peçonhento. O que ele faz? Ele extrai o veneno de outro animal e ele pode usar esse veneno para se defender, né? Mas ele só vai fazer efeito se ele morder numa parte que tiver. Só vai fazer efeito se ele morder uma parte aí que tiver uma cicatriz aberta. Uma cicatriz aberta, ou então uma cicatriz que não fechou direito, ou por aí vai, né? E às vezes pode acontecer também da pessoa não ter paciência de esperar o trem cicatrizar e arrancar a casca e começar todo o processo de novo. Aí nesse caso, se o bicho morder, aí dá negócio, né? Só que lembrando, só se você oferecer inseto ou um animal que é peçonhento para ele, né? No caso do animal é cobra, né? Agora no caso de inseto são escorpiões, aranhas barbeiro, potó e o barbeiro, o potó que parece uma tesourinha, só que só tem uma pontinha, enquanto a tesourinha tem duas. Então assim, enfim, é só nesses casos aí mesmo. Eu posso dizer que o calango ele é totalmente inofensivo.
O que vai depender é você não oferecer inseto peçonhento para ele. Porque senão, quando ele morder uma parte que tiver uma cicatriz, aí vai dar problema, né? Vai dar problema, né? E o bicho não tem culpa nenhuma, né? O que acontece é porque ele ingeriu, absorveu o veneno e utilizou o veneno para se defender. Para se defender. Assim como qualquer animal peçonhento ou venenoso usaria, né? Só que assim, você não vai cometer a besteira de dar inseto ou um animal peçonhento para eles, né? Ainda mais nessa idade. Porque às vezes pode acontecer do veneno de um determinado inseto matá-los. Porque nessa idade aí, ó, ele não costuma pegar muita aranha. Então, assim, recapitulando aqui, a alimentação deles é 90% formigas e cupins, 90% formigas e cupins. Você acabou de ver aqui pegando a formiga aqui, né? 90% formigas e cupins e 10% insetos variados. Isso inclui também frutas e verduras, né? Só que verduras eles podem recusar um pouco, né? As frutas, né? Você pode pôr num cantinho, ver se pega. Ou então você passar na lateral da boca dele, aí pode sentir o gosto. Se ele gostar, ele vai comer, né? E por aí vai, né? Agora para finalizar aqui. E voltando aí no esquema aí, se você tem a responsabilidade de cuidar do seu animal de estimação, você sabendo que vai cuidar dele até o fim da vida dele, dar tudo que ele precisa e por aí vai, você dando tudo que ele precisa, você não precisa de ouvir ninguém encher seu saco porque você tem um bicho. Por exemplo, eu vou falar com vocês, eu tenho calango e não quero nunca na minha vida cachorro e gato. Então assim, eu falo uma coisa pra vocês. Se você não quer ter um calango em casa, não tenha, cara. Se você não quer ter um cachorro na sua casa, não tenha. Se você não quer ter um gato na sua casa, não tenha. Se você não quer ter um passarinho na sua casa, uma calopsita, um periquito na sua casa, não tenha. Mas não enche o saco de quem quer ter. É uma coisa que eu falo para qualquer um. Porque a pessoa que quer ter é porque tem a responsabilidade de cuidar do bicho, e quer ter o bicho para poder ver ele crescer, né? Ver ele crescer nas suas mãos, sabendo que você cuidou dele com responsabilidade e atenção. Então, assim, uma coisa que eu já vou deixar claro: a pessoa que quer ter o bicho tenha responsabilidade, tá? Se você quer ter o bicho, tenha responsabilidade de cuidar dele. Agora pessoa que fica aí batendo trela, fica aí batendo na língua aí, ó, ou então batendo o bico, né, para ser mais exato. Fica aí batendo o bico, vai ver se essas pessoas têm coragem de aprender como cuidar de um calango ou de cuidar de qualquer outro animal. Muitas vezes essas pessoas têm uma preguiça. Então, assim, se for entrar em detalhe quanto a isso, vai dar um problema. Então, assim, o que eu falo aqui para vocês, tenha responsabilidade, tá? Porque o bicho vai depender de vocês. Tenha responsabilidade. Porque se você cuidar do seu bicho direitinho e dar tudo que ele precisa, você não precisa de ouvir ninguém lá fora falando, batendo o bico, não. Porque essas pessoas que batem o bico
Vai ver se elas têm coragem, vai ver se elas têm aquele hábito de delas mesmo cuidar de um animal de estimação. Muitas vezes essas pessoas só falam, mas não faz. Então assim, uma coisa que eu vou deixar aqui, tenha responsabilidade e não escuta de jeito nenhum essas pessoas que fica batendo o bico aí, ó, falando que é venenoso esse trem sim, mas pergunta para elas se elas fizeram a mesma pesquisa que eu fiz ou a mesma pesquisa aí que alguns fizeram. Tem pessoa que não tem nem coragem de pegar no computador ou no celular para fazer isso. Deixa o celular lá no canto lá e por aí vai, né? Então, assim, eu tô investindo nesse coisa toda, porque tô vendo aí, ó, tem muitos calangos aí que tá sendo atropelado e as pessoas tratam eles como se fosse objeto. Então, assim, pensa, morreu. Quantas vezes eu perdi a conta de quantas vezes que eu já vi calango ser atropelado. Então, assim, a minha função é acabar com isso, né? Além de ensinar vocês como criar o calango, como criar esse réptil magnífico de maneira correta. Então é isso, né? O vídeo vai ficando por aqui para não ficar muito longo, né? Até o próximo vídeo, né? Fui, valeu, fui.